Paz do Senhor, igreja. Amém. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode acompanhar no telão. Diz assim a palavra de Deus: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vamos ler de novo? Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. O tema da mensagem essa noite é: lei para você, graça para mim. Amém? Tudo bem? Tudo certo? Você pode repetir para o irmão que está ao teu lado? Fala assim, ó: lei para você, graça para mim. Amém. Meus irmãos, harmonia entre lei e graça é um dos temas dentro da teologia, onde você consegue identificar a diferença, inclusive, entre a antiga e a nova aliança. Esse é um tema que nós estudamos muito nos últimos anos. O pastor Rafael gosta de pregar bastante sobre isso, sobre a mudança do antigo pacto, o antigo contrato de Deus com os homens, que também é conhecido como Antigo Testamento. Ele serviu para uma época, ele tinha um propósito, e esse propósito foi cumprido então através de Jesus. Amém? E com Jesus, após a morte de Jesus, foi inaugurada então a nova e eterna aliança, o novo pacto, o novo contrato, que é chamado de Novo Testamento. Nós estamos vivendo então não mais no Antigo Testamento, e sim no Novo Testamento, que também é conhecido como o tempo da graça. O Antigo Testamento era conhecido como o tempo da lei, mas hoje nós estamos na graça. Apesar de estarmos no tempo da graça, a lei não foi anulada, não deixou de existir. Nós continuamos guardando os mandamentos do Senhor, mas hoje nós valorizamos muito mais os princípios do que a literalidade do texto bíblico do Antigo Testamento. Amém, irmãos? Então, harmonia entre lei e graça. Como então casar a lei e a graça em nossos dias? Porque por um lado nós temos pessoas que são conhecidas como legalistas, a exemplo dos fariseus, que eram extremamente minuciosos no cumprimento da lei do Antigo Testamento. E eles eram tão minuciosos que esqueciam os princípios que estavam por trás daquela lei que eles tanto defendiam. Então, como ser equilibrado, moderado nessa interpretação do texto bíblico do Antigo Testamento? Você sabe que, por não compreender a harmonia entre lei e graça, é que muitas vezes os evangélicos são difamados. Não sei se você já ouviu termos ou frases como essa, assim: não tem como eu ser da igreja, não tem como eu ser evangélico, não tem como eu acreditar na Bíblia, porque a Bíblia manda apedrejar mulheres e crianças. Quem já ouviu? Quem já ouviu frases como essa? Como pode um Deus de amor, na Bíblia, orientar a apedrejar mulheres e crianças? Como pode? E para ter um tipo de pensamento como esse, só pode ser uma pessoa que não entendeu o tempo em que nós estamos vivendo. Não entendia a cultura, o contexto histórico da época, e não entende o contexto em que nós vivemos hoje. Não sabe nada sobre o tempo da graça, sobre a nova aliança que foi inaugurada com Jesus Cristo. Porque enquanto na lei de Moisés a mulher tinha que ser apedrejada, nos tempos de Jesus, ele disse para aqueles que estavam com as pedras nas mãos: aquele que não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra numa mulher que foi surpreendida em adultério, que pela lei do Antigo Testamento deveria sim ser apedrejada. Então Jesus, ele vai então quebrar alguns paradigmas. Ele não vai quebrar a lei de Moisés, ele vai dar o verdadeiro sentido da lei de Moisés. Ele vai explicar o princípio que está por trás da lei de Moisés, e vai explicar em si mesmo que toda a lei apontava para ele, para o próprio Jesus de Nazaré.
Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo, o nosso Senhor. Então você compreende que você está hoje na nova aliança, que você está no tempo da graça? Você entende que o tempo da lei já passou? Não significa que tudo é permitido, que não existe mais regras, que não existe mais lei. Não, a gente ainda tem que guardar os mandamentos. Não podemos roubar, não podemos matar, cobiçar, adulterar. Não podemos ter outros deuses além do nosso Deus. Não podemos fazer imagens e nos prostrar diante delas. Amém, irmãos? Tudo isso ainda está em vigor. Mas como então casar a lei e a graça? Uma vez que quando nós somos surpreendidos em algum pecado, nós lembramos que estamos no tempo da graça. Mas quando o nosso próximo, o nosso semelhante é o que cai no pecado, nós lembramos então do tempo da lei. Nós queremos que a lei seja aplicada com todo rigor para as pessoas que cometem erros na nossa frente. Mas quando é a gente que comete esses mesmos erros, nós queremos a graça, a misericórdia. Nessa hora a gente lembra: agora eu estou no Novo Testamento, graças a Deus. Mas por que não lembra também quando o seu irmão falha, erra e peca contra Deus e contra você? Por que não lembrar de oferecer a mesma graça que você recebeu, a mesma misericórdia que você recebeu? Por que não lembrar de oferecer também aos seus semelhantes? Meus irmãos, ao fazer essa mensagem, eu lembrei de muitos exemplos, mas tem um exemplo que me marcou. Pode ser que vai trazer desconforto em alguns, porque eu sei, eu conheço, a maioria das pessoas já fizeram isso que eu vou falar. E é algo que eu sempre tive no meu coração, é uma opinião, um princípio particular meu, que eu sempre segui, e eu não condeno aqueles que não seguem da mesma forma. Mas eu quero que vocês entendam, porque essa semana eu fui abordado por uma pessoa que veio me perguntar sobre esse assunto. E qual é esse assunto? É uma pessoa que nem é da igreja, é católico inclusive, e ele veio pedir minha opinião. Sabe que eu sou pastor evangélico. Falou: eu queria pedir a sua opinião, que eu estou em dúvida, eu preciso tomar uma decisão sobre causas trabalhistas. Ação contra a empresa que ele saiu. E ele não estava se sentindo confortável em entrar com uma ação contra a empresa. E eu sei, na minha própria família, sei de muitas pessoas que já fizeram isso, e eu vou repetir. Se você tem uma causa trabalhista, se você já entrou com uma ação contra uma empresa, isso não é pecado. Amém? Está claro? Não é pecado. Apesar de não ser pecado, eu decidi, desde que me conheço por um trabalhador, comecei a trabalhar aos 16 anos e nunca entrei com uma ação contra nenhuma empresa que eu trabalhei. Nunca. E vários colegas meus me chamavam de bobo, de trouxa. Mas é seu direito, você tem o direito de fazer isso. As empresas estão ganhando muito dinheiro e a gente sofre tanto. E eu vi colegas meus, inclusive comprando carro. Teve um colega meu que conseguiu comprar um carro e comprar uma casa por causa de uma ação trabalhista. Ele ficava 3 a 5 anos em uma empresa e já saía premeditando entrar com uma ação. Já tinha advogado e já estava acostumado. Ele fez isso em mais de 4 empresas e ganhou dinheiro. E eu via ele com uns carrão, comprou uma caminhonete só com o dinheiro que ele ganhou com a ação trabalhista. E aí eu pergunto para você, meus irmãos, eu pergunto para cada um de vocês: nós temos o direito de entrar com uma ação contra uma empresa? Sim ou não? Temos o direito? Sim, temos o direito. Temos todo o direito de entrar com uma ação. Inclusive, meus irmãos, você sabe que ações trabalhistas são uma das causas de oração aqui da igreja. Nós oramos muitas vezes para que Deus colocasse as mãos nos processos que estão parados, que estão arquivados, irmãos que estão esperando há anos que o seu processo saia, e nós vimos inclusive alguns irmãos terem resultado, terem as suas causas ganhas. Sabemos que no nosso país, causa trabalhista normalmente é causa ganha para o empregado e é causa perdida para o empregador, para o empresário. Mas eu, baseado nesse texto base e em outros que nós vamos ler, eu dei a minha resposta
baseado na minha experiência pessoal, para esse homem que veio me perguntar. Estava se sentindo desconfortável em entrar uma ação contra uma empresa. Só que ele não tinha nenhum argumento, Ele falou, será que não tem na Bíblia? Eu falei, um texto claro falando sobre ação trabalhista, talvez você não vai achar, mas você vai achar alguns princípios que podem te dar um norte. Então, meus irmãos, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, eu sempre, ao sair de uma empresa, eu sempre analisava a seguinte situação: essa empresa me deu uma oportunidade, essa empresa me ajudou bastante nos momentos que eu mais precisei, e agora, não é porque eu saí da empresa e porque eu tenho direito, que eu vou agora buscar na justiça, buscar algum advogado para conseguir o máximo de vantagem que eu puder. E vocês sabem, né, irmãos, às vezes, de fato, as empresas cometem erros. É fato, as empresas cometem erros. Porém, quando um advogado vai entrar com uma ação, ele não vai colocar apenas o erro que é fato, ele vai acrescentar outros que nem existem. E muitas vezes, o juiz acaba aceitando. E muitas vezes, a pessoa ganha mais dinheiro por alguns motivos que o advogado coloca a mais. E eu pergunto, será que isso é justo? Será que isso a gente tem direito de receber? Mesmo quando a empresa não comete nenhum erro contra a gente? Será que a gente tem direito de receber? Mesmo assim, o Estado, o nosso país, nos garante o direito de receber causas trabalhistas. Então, como um empregado, a maioria vai falar, não, eu tenho todo o direito, eu preciso, eu vou atrás até conseguir, vou orar para que Deus esteja à frente dessa causa. Agora, baseado no princípio de Jesus, eu quero que você se imagine como um empresário, e de preferência um empresário que está começando. Imagina que você tem uma empresa com 30 funcionários, e como aconteceu na pandemia, de repente, por causa da crise, você tem que demitir 10 funcionários, e as coisas não estão fáceis para você. E de repente, você descobre que esses 10 funcionários que tiveram que sair, os 10 vão entrar com uma ação contra você. E agora, meus irmãos? Você quer que a lei seja cumprida? Você quer ver todos os direitos garantidos, ou você quer graça, perdão, misericórdia e ajuda? Sua empresa já está em crise, você já não tem mais como pagar as contas. E de repente descobre, vem essa bomba, 10 funcionários entram com uma ação contra você. Porque normalmente a gente tende a olhar apenas o nosso lado. E é óbvio, no Brasil e em vários países do mundo, a causa trabalhista é ganho para o empregador, porque o empregador é a parte mais fraca, não é? O empregado normalmente é a parte mais forte. Já é normalmente um empresário ou são sócios que tem mais recursos, tem mais condições de sobreviver, mas eu sei de casos de pessoas que, por terem as suas empresas destruídas, eles tiraram a própria vida, porque ficaram com dívidas que eram extremamente altas e não conseguiram, então, suportar a pressão, os cobradores, não conseguiram suportar e tiraram as suas próprias vidas. Então, pense você no lugar das pessoas. É isso que Jesus está ensinando. O que você gostaria que acontecesse se você fosse o patrão? Amém? Vamos continuar. Repito, não é pecado entrar com uma ação, mas talvez seja uma daquelas coisas que o apóstolo Paulo nos ensina, inspirado pelo Senhor, quando ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não é pecado, mas nem tudo que não é pecado convém aos santos fazer. Tem muitas coisas que não é pecado, mas que não combina, que não deveríamos fazer, por mais que o nosso país permite, por mais que estamos amparados pela lei ou pelas leis do nosso país. E nós ouviremos frases como essa que eu ouvi a minha vida inteira: ah, mas é meu direito, eu sou crente, mas não sou bobo, a empresa errou, tem que pagar. Eu só quero o que é justo. Para a empresa isso não vai fazer nem falta. Talvez sejam esses os pensamentos das pessoas
ao entrar com uma ação contra uma empresa. Vejam, eu só peguei um exemplo, eu poderia pegar muitos outros exemplos sobre faça aos outros aquilo que você quer que façam para você. Nós vamos até falar sobre alguns, mas esse que me chamou a atenção porque foi baseado na minha experiência pessoal. Eu nunca deixei de ser abençoado, pelo contrário, sempre fui abençoado e me considero mais abençoado do que os meus colegas que sempre fizeram até disso uma profissão, um meio de arrecadar recursos. Pular de empresa em empresa e processar as empresas para ganhar dinheiro. Então, pessoas que não conseguiram chegar a lugar nenhum. Ganharam dinheiro, mas parece que foi como um saco furado. E a minha vida sempre foi subindo. Deus sempre foi acrescentando, suprindo as minhas necessidades e indo além. Indo além. Nunca precisei entrar com ação contra empresa alguma. Meus irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 38. Vamos acompanhar, vai aparecer no telão. Mateus capítulo 5, versículo 38. A tradução NVI. Mateus 5,38, nós vamos ler até o 41, tá? Diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Mais um texto que nos ensina mais um princípio do porquê nós cristãos não deveríamos, temos o direito de fazer, mas talvez não deveríamos entrar com ação, principalmente em algumas situações, como essa que eu dei o exemplo, de um pequeno empresário. Por quê? No Antigo Testamento, na lei de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Errou, vai ter que pagar. Furou meu olho, eu vou ter que furar o seu. Me prejudicou, eu vou prejudicar você. Essa era a lei de Moisés. Mas Jesus, ele vem com um novo ensinamento, que na verdade é o princípio que já estava no Antigo Testamento. Não resistam ao perverso. Ainda que alguém te bata num lado da face. É justo isso, meus irmãos? Vocês acham justo? Você não acha que uma pessoa que recebe um tapa na cara teria o direito de dar o tapa na cara da outra pessoa? Se a gente analisar com o nosso senso de justiça. É isso, né? Ou no mínimo, eu vou entrar com uma ação contra essa pessoa por agressão. E essa pessoa vai ter que me pagar. Não quero saber se ela tem dinheiro, não quero saber como está a situação dela. Me bateu? Processo. Processo. Mas é isso que Jesus ensinou? O que está dizendo na sua Bíblia? Pois você pode pesquisar na sua casa. Essa pregação também vai estar no YouTube. Aqueles que ainda não são inscritos, inscreva-se no nosso canal. Curta, comente, compartilhe. Se você for edificado, faça isso para que outras vidas sejam edificadas. Você pode acompanhar na sua Bíblia, em qualquer tradução, o que Jesus está ensinando. Se alguém te prejudicar, batendo em um lado do seu rosto, ofereça também o outro. Mas como assim? Eu não sou bobo? Eu sou trouxa agora? Vou deixar todo mundo ficar me batendo? Não. Bateu, tem que levar. Não é assim? Não é assim que o sistema, não é assim que o mundo nos ensina. Mas os crentes, eles são norteados pelo padrão do mundo ou pela palavra de Deus? O que é que norteia a vida do crente? É os costumes que nós vemos no mundo? São as tradições? Ou é a palavra de Deus? É a palavra do filósofo, do sociólogo? Ou é a palavra de Jesus? Meu irmão, Jesus, ele disse, se alguém processá-lo, nós podemos sofrer processo. Amém? Ué, se a pessoa me processou, por que eu não posso processá-la? Aí, inclusive eu estava conversando com esse rapaz que veio me perguntar
estava aflito, ele falou: olha, sabe, muitas pessoas estão me forçando a entrar com uma ação, mas eu não estou sentindo paz. E ele é católico. Ele falou: o que você tem para me dizer? Eu falei: olha, posso falar da minha experiência, eu nunca processei empresa nenhuma. Tive a oportunidade de ganhar 90, 100 mil, nunca processei empresa nenhuma. E os princípios são esse aqui. A palavra de Deus, Jesus diz isso: eu posso ser processado, mas eu não processo ninguém. Ainda que alguém queira tirar os meus bens, olha o que Jesus está dizendo: se alguém quiser tirar os seus bens, vá na justiça para conseguir proteger os seus bens, é isso? Se alguém quiser tirar a sua blusa de você, ou a sua camisa, é o que Jesus está falando, em outras palavras, ofereça também a calça, ofereça também o sapato. Ah, você quer levar a minha camisa? Mas por quê? Não, porque eu quero. Não, mas isso é injusto. Não, mas eu não quero saber, eu quero, me dar a sua camisa. Não, então tá bom, leva também meu sapato. É o que Jesus está dizendo, amém, irmãos? E numa palavra, uma mensagem como essa, nós podemos ouvir os pensamentos, mas se é desse jeito, então a gente está perdido. Quem vai conseguir fazer isso? Porque na teoria é muito bonito, o conceito é muito bonito, mas quando chega na prática é difícil. Ah, isso é uma coisa que não dá para fazer não, não dá para seguir, não dá para seguir Jesus não, eu pensei que era mais fácil. E uma vez eu vi uma frase que me marcou. Inclusive foi um patrão meu numa empresa, que nem crente é. Começaram a reclamar que o serviço estava difícil. Ele disse: se fosse fácil, qualquer um faria. Eu não te contratei achando que você é qualquer um. Ele falou isso. E eu quero que você entenda que Jesus também não te chamou porque você é qualquer um. Se fosse fácil, qualquer um faria. É fácil negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir a Jesus? Se alguém vendeu para você, ao te evangelizar, que seguir a Jesus é um mar de rosas, seguir a Jesus é sinônimo de uma vida fácil, enganou você. Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vai ser difícil, vocês vão ter que carregar a cruz. Eu já carreguei a cruz mais pesada. O Senhor Jesus diz: eu já carreguei a cruz mais pesada, mas vocês também têm que carregar a sua cruz. Eu carreguei para dar o exemplo para vocês. Eu comecei a negar. Em primeiro lugar, eu neguei o fato de eu ser Deus. Eu abri mão de ser Deus e me tornei homem. E como homem me humilhei até a morte, morte de cruz. Ele nos deu exemplo. Não é ele que diz: basta ao servo ser como o seu Senhor? Basta ao discípulo ser como o seu mestre? Quantos discípulos do Senhor nós temos aqui essa noite? Quantos servos do Senhor nós temos aqui essa noite? Por um acaso você viu Jesus tomar um tapa na cara e ir nos tribunais da época processar a pessoa que deu o tapa? Você viu isso, meu irmão? Eu não vi. Eu não li, não encontro isso em lugar nenhum da palavra de Deus. Se alguém forçar você a caminhar com ele 1 milha, vamos colocar 1 quilômetro. Jesus está dizendo: ande 2. É fácil isso, meus irmãos? Vamos andar 1 quilômetro comigo. Não, mas eu não quero. Não, vamos andar. Aí você olha esse texto aqui, peraí. Jesus falou que se alguém pedir, eu tenho que andar. Mas ele pediu 1 e Jesus falou: ande 2. O texto que nós acabamos de ler fala então sobre a injustiça. Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo vai falar algo semelhante. Vai falar sobre essa questão da injustiça em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 6. Nós vamos ler na NVT, para melhor entendimento. 1 Coríntios 6, 6. Quantos estão acompanhando a mensagem essa noite? Amém? Não está fácil, né, meus irmãos? Não está fácil. Mas eu vou dizer para vocês: se fosse fácil, qualquer um faria. Você não é qualquer um. Você foi escolhido, você foi chamado por Deus para ir e dar frutos, e frutos que permanecem. Você não foi chamado para andar no caminho largo, você foi chamado para andar no caminho estreito. Você não foi chamado a entrar por uma porta larga, mas uma porta estreita. E glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 6, nós vamos ler até o versículo 8, diz assim:
Em vez disso, um irmão processa o outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que, preste atenção, por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Muitos, sem perceber, de repente tinham inclusive patrões que eram da mesma fé. Mas a pessoa não quis saber. Eu tenho direito. Eu estou amparado na lei. Não é pecado. Amém, não é pecado. Mas só o fato de ter processos entre irmãos, e quando a gente vai olhar na televisão, no rádio, a gente vê principalmente esses pregadores que estão presentes na mídia, a gente percebe que isso é uma coisa normal. Eles colecionam processos, um processando o outro. E o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, está dizendo? Que Deus está dizendo para nós nessa noite? Só o fato de ter ações, na tradução NVI diz litígios, só o fato de ter essas intrigas entre vocês, já não é uma derrota? Muitos crentes processando um ao outro na frente dos ímpios. O que os ímpios vão pensar de Jesus e do caminho que Jesus propõe? O que os ímpios vão pensar do Evangelho? Uma vez que os cristãos estão processando uns aos outros. Mas o que mais chama atenção nesse texto do apóstolo Paulo é: por que não aceitar a injustiça sofrida? Jesus passou por injustiça? Passou por injustiça e ele aceitou. Por que a gente não aceita a injustiça? Por que a gente quer sempre buscar os nossos direitos, a razão, a lógica? Queremos sempre proteger a nossa reputação, o nosso patrimônio, as nossas coisas, esquecendo que tudo que nós temos aqui é temporário e passageiro. A vida que realmente importa e que Jesus propõe é a eterna, e não essa vida que nós temos aqui. Tudo isso aqui vai passar como um piscar de olhos. É o que o Senhor Jesus nos ensina. Então, Mateus 7, versículo 12, que é o texto base, fala que nós devemos tratar o próximo, as pessoas, da forma como nós gostaríamos de ser tratado. E não adianta você falar assim: mas eu não estou processando pessoa, estou processando a empresa. Mas a empresa tem um responsável, a empresa tem uma ou mais pessoas que serão prejudicadas com o processo que você está fazendo. Então, repito, não é pecado, mas pense bem nas palavras do Senhor Jesus. Talvez é uma coisa lícita, permitida, mas talvez não convém aos santos. Quando o próximo erra, queremos aplicar a lei. Repito, quando o próximo erra, nós queremos aplicar a lei. Mas quando nós somos os errados, nós queremos graça e misericórdia. Quem lembra do pecado que o rei Davi cometeu? Levante a mão, quem lembra? Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu costumo dizer que se ele estivesse presente em nossos dias, nenhuma igreja ia aceitar ele como membro. E muito menos participar de algum ministério da igreja. Ele seria massacrado. E por mais que ele tentasse falar: não, mas eu já me arrependi, não, mas eu já me consertei com Deus e com as pessoas. Tem certos pecados que para as pessoas são imperdoáveis, né? Deus pode até perdoar, mas o ser humano é difícil perdoar. Não é isso, irmãos? Mas vocês lembram o que Davi quis fazer no momento em que Natã conta uma história sobre um homem que tinha uma única ovelhinha? Um homem tinha uma única ovelhinha que ele amava, cuidava, e o outro homem tinha 100 ovelhas. E de repente esse homem que tinha 100 ovelhas, ele vai e rouba a única ovelha desse homem. E então o profeta Natã conta isso para o rei Davi. E ao contar isso, ele pergunta para o rei Davi: o que esse homem que tinha 100 ovelhas merece? Davi encheu o peito e falou com toda a raiva possível: esse homem merece a morte, me mostra agora quem é esse homem que nós vamos mandar executá-lo. O profeta Natã calmamente olhou para ele e falou: pois bem, esse homem é você. Você
tinha a quantidade de mulheres que você desejasse, mas você pegou a única mulher de Urias. E como se não bastasse isso, depois de roubar a mulher do outro, ainda conspirou com a morte desse outro. Você é esse homem. Então Davi, quando descobriu que alguém ia cometer uma injustiça desse tamanho, ele desejou a morte. Quando ele descobriu que era ele, quebrou as pernas dele. E não é assim que acontece? Quantos de nós, meus irmãos, vemos pecados, às vezes em famílias, né? Ó, o filho da fulana, você viu o que aprontou? Não, meu Deus. E eu cresci na igreja, eu sei como que é isso. Na igreja a gente vê, né? Ah, a pessoa fez aquilo. Não, já era, tem que ficar disciplina. Mas quando é o filho dela, não, veja bem, vamos usar a misericórdia. Jesus nos ensinou a perdoar. Ah, quando é o seu filho tem que perdoar, mas o filho dos outros pode ser massacrado por direito, com todo o rigor da lei. Então, meus irmãos, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Provérbios capítulo 25, versículo 21. O rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu, o homem mais rico também que já existiu. Provérbios 25, 21 na NVI diz assim: se seus inimigos tiverem fome, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiveres sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Então, no nosso padrão humano de justiça, inimigos têm que ser exterminados. Inimigos não devem ser alimentados. Ninguém faz oração para abençoar inimigo. Inimigo merece maldição. E eu tenho visto, inclusive, pessoas que têm feito isso. Mas o que o homem mais sábio que já existiu, que estava aqui sendo um instrumento de Deus, inspirado por Deus para escrever a palavra de Deus em Provérbios 25, está nos ensinando? Se o seu inimigo, aquele que te prejudicou, amém? Não está falando de Satanás, esse aí não tem perdão, amém, irmãos? Agora ele está falando de uma pessoa que se apresenta, um ser humano que se apresenta como seu inimigo, porque talvez tentou te prejudicar, tentou puxar o tapete, tentou te derrubar. Se essa pessoa lá na frente tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, em outras traduções fala que você vai deixar ele cheio de remorso. Ele vai ficar vermelho, envergonhado, porque fez o mal, esperava receber um mal. Mas você veio contra a maré, remando contra a maré, você vai lá e faz o bem àquele que te causou o mal. E Romanos capítulo 12 vai confirmar, o apóstolo Paulo vai confirmar as palavras do rei Salomão, só que ele vai explicar um pouquinho mais. Romanos 12, 17, eu queria que você prestasse atenção, amado irmão. Romanos 12, 17, diz o quê? Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Tudo isso eu estou respondendo o irmão que me perguntou. O rapaz da igreja católica me perguntou. Eu não estou me sentindo em paz em processar a empresa que eu saí. Nem a minha esposa. Qual texto você teria para me dar? E aí, Deus foi me dando esses textos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Continua. Até o 21 nós vamos ver. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo, olha aqui repetindo, Provérbios, as palavras de Salomão. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como que você vence o mal? Com o bem. Note, com isso eu não estou defendendo
que a polícia, por exemplo, diante dos traficantes que estão fortemente armados, ofereçam rosas no lugar do fuzil. Não é isso que eu estou falando, porque o policial, se a gente olhar em Romanos capítulo 13, ele é uma autoridade, seja ele crente ou não, ele é uma autoridade instituída por Deus para enaltecer quem faz o bem e punir quem faz o mal. Amém, irmãos? Mas isso é algo que Deus deu para o policial, não para nós, ok? Se você não é policial, então, o que está dizendo aqui? Não se deixe vencer pelo mal. Você não devolve o mal com maldade. Nós que somos de Jesus devolvemos o mal com bondade. Amém? Quando uma pessoa faz um mal, a nossa vontade é matar. Nossa vontade é esganar. Não é isso? Mas você não foi chamado para ceder à sua própria vontade, porque essa vontade vem da natureza pecaminosa, que ainda insiste em prevalecer na nossa vida. Mas lá nas águas do batismo, simbolicamente, você já matou o seu velho homem, a sua velha natureza, com os seus pecados, com as suas paixões, com todos os seus desejos de vingança, de ira, de agressividade, de maldade, porque a gente já ouve até essa frase no mundo, né? Cada um só dá o que tem. A pessoa me fez o mal, se eu tiver maldade, eu devolvo com maldade. Agora, se eu sou uma pessoa boa, eu vou oferecer o que eu tenho. A pessoa ofereceu o mal porque é o que ela tem. Mas o que eu tenho dentro de mim? Jesus. Espírito Santo habita dentro de você? Espírito Santo habita dentro de você, meu irmão? E no Espírito Santo existe maldade ou é bondade? Então fizeram maldade para você. O que você tem para oferecer? Bondade. Bondade. É isso que faz um seguidor de Jesus. Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Lei para você, graça para mim. Misericórdia, só eu mereço, você não. Você não. Não é assim que a gente pensa normalmente? A gente tem tanta dó de nós mesmos, né? Ai, não, eu sou tão coitadinho, não, eu fiz, mas não era a minha intenção. Mas na hora que o outro faz, não, fez porque quis, merece, tem que pagar. Não é isso? Irmãos, Romanos 13, verso 8, o apóstolo Paulo vai nos ensinar um princípio parecido com aquele que Jesus nos deu em Mateus capítulo 7, versículo 12. Romanos 13, 8 diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Cristão não deve para ninguém, amém, irmão? A única dívida que nós temos que ter é o amor. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo, o que ele fez? Cumpriu a lei. É outra coisa que, se me perguntarem, eu vou falar. E eu já tenho ensinado alguns irmãos que têm chegado. Não compro nada fiado. Ou é débito, ou é Pix, ou é dinheiro, eu pago sempre no débito. Se eu não tenho, eu não compro. E a gente sabe que em cidade do interior é uma coisa cultural, não é? E eu sei que lá em São Paulo eu trabalhava em banco, no setor de crédito, e na mesa de crédito, em vários bancos que eu trabalhei, a regra, a política de crédito era mesmo para líderes religiosos. Se aparecer uma ficha cadastral de um pastor, ou mesmo um padre, comprando um carro, recusa na hora. Se o sistema não recusar, você, analista, tem que recusar. Eu ficava assim, mas como assim? Eu sou crente, os crentes são pessoas boas, né? Os crentes são honestos, eles pagam as contas em dia, até que eu comecei a ver, puxar lá. CNPJ de igrejas e CPF de pastores. Você puxa o Serasa, o SPC, assim, ó. Dívidas enormes. Então, meu irmão, é o meu princípio. Eu não processo nenhuma empresa, nunca processei e nunca vou processar. Pelo menos eu pretendo. Tem gente que fala, nunca diga dessa água não beberei, né? Tem gente que pode falar. Mas eu tenho esse princípio. Estou amparado na palavra de Deus. E não compro fiado em lugar nenhum. Amém, irmãos? Por quê? Às vezes podem aparecer os imprevistos, né? Tem muita gente que deve, mas não tinha intenção.
Eu queria pagar, mas sabe, apareceu um imprevisto. Então, para que não apareça imprevisto, é melhor vigiar, é melhor evitar. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo fala: não devam nada a ninguém a não seu amor, porque quem ama o seu próximo, cumpriu a lei. Continua. Nós vamos até o 10. Pois esses mandamentos, não adultere, não assassine, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como você ama a você mesmo, como você ama a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quantos aqui gostariam de viver toda a palavra de Deus? Você gostaria de obedecer toda a palavra de Deus? Então eu vou resumir para você. Aliás, não fui eu que resumi, foi Jesus e foi o apóstolo Paulo. Se você faz para todas as pessoas tudo aquilo que você gostaria que fizesse para você, se você trata os outros da forma como gostaria de ser tratado, se você ama as pessoas como você ama a si mesmo, então você cumpriu. Quando fala toda a lei, ou fala a lei e os profetas, é disso aqui que está falando. Porque no tempo de Jesus e de Paulo não existia o Novo Testamento escrito e impresso. A Bíblia deles era só o Antigo Testamento. Então ele falava a lei e os profetas, eles estavam falando da palavra de Deus. Quem ama o seu próximo como a si mesmo, cumpriu toda a palavra de Deus. Todo o propósito de Deus está cumprido na vida daqueles que tratam os outros como gostariam de ser tratados, que amam o próximo como amam a si mesmo. Quem lembra da oração do Pai Nosso? A gente sabe que muitos vieram do catolicismo, estão acostumados, e mesmo os evangélicos estão acostumados, sabem de cor a oração do Pai Nosso. Quem lembra aquela parte do Pai Nosso que diz: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Mas hoje, essa oração foi modificada. Senhor, perdoa as minhas dívidas, mas os meus devedores eu processo até que eles paguem tudo que me devem. É isso mesmo. Na prática é mais ou menos isso que aconteceu. Mas não é isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Devemos perdoar as dívidas, porque um dia pode ser a gente. Aliás, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, e Ele pagou o alto preço. Ele pagou toda a nossa dívida lá naquela cruz. E é Jesus que conta aquela parábola do servo impiedoso, que devia uma quantia enorme, foi perdoado. Quando chegou diante de alguém que devia uma quantia pequena, não quis perdoar, quis a lei para o outro, mas para ele desejou a graça, a misericórdia. Temos que ser coerentes, meus irmãos. Se você quer receber perdão, misericórdia, se você quer ser bem tratado, então você tem que oferecer isso também aos seus semelhantes. E para finalizar, eu quero fazer algumas perguntas. Quem aqui gostaria de ser processado nessa noite? Quem gostaria? Quem gostaria de ser perdoado? Levanta a mão. Agora todo mundo quer ser perdoado. Você gostaria de ser ofendido? Inclusive essa semana, um homem saiu de lá da portaria onde eu trabalho, me xingando, porque eu pedi para ele aguardar 5 minutos até eu localizar o proprietário do rancho que ele queria, para eu conseguir imprimir uma autorização para ele. Ele achou que era uma marcação, que era uma coisa pessoal. Ele falou: já foi autorizado. Eu falei: tudo bem, mas quem te autorizou nem é o proprietário, está no nome de outra pessoa. Precisamos localizar. Falei com educação, com calma. Ele não quis ouvir. Ele saiu e me xingou de tudo quanto é nome. E não foi uma situação agradável. Não é legal. Você está fazendo o seu trabalho e a pessoa não entende e te xinga injustamente. Então ninguém gosta de ser ofendido. Você gosta de ser ofendido? Você gosta que te xinguem? Mesmo quando você merece, você não gosta, né? Mesmo quando você faz coisa errada, você não gosta de ser xingado. Então, devemos tratar as pessoas da mesma forma. Você gostaria de ser bem tratado? Quem gostaria de ser bem tratado? Aliás, vocês foram bem tratados na entrada do salão? Na entrada da igreja? Temos o ministério Boas-Vindas agora, que é um ministério voltado a te atender bem, a te receber bem. É a forma como eu gostaria de ser tratado, é a forma como eles gostariam de ser tratados, é a forma que eles tratam vocês. E isso deve ser um ciclo
Isso deve ser algo que deve se repetir. Você deve praticar isso. Amém? Jesus disse que essa é a lei e os profetas. O resumo da lei dos profetas é: faça aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Amém, irmãos? Difícil, é difícil, eu sei. Porque em muitos momentos eu sei de pessoas que falam assim: tem momentos que eu peço para o Espírito Santo dar licença. Dá licença, Espírito Santo, porque agora sou eu. Mexeu comigo, mexeu com a minha família, não, me segura, eu não me conheço. Não, mas nós fomos transformados, não fomos? O Espírito Santo entrou na nossa vida, Jesus nos transformou. Já não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Como Cristo agiria se estivesse no meu lugar? Aliás, se eu não me engano, tem até um livro que fala isso, né? O que faria Jesus em seus passos? Tudo o que você fizer, meu irmão, principalmente na hora do nervoso, você tem que parar, respirar fundo e pensar: o que Jesus faria em meus passos? Basta ao servo ser como seu Senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre. Quantos discípulos do Senhor nós temos aqui nessa noite? E é assim que nós vamos alcançar a cidade de Sales. Jovens, crianças, idosos, pessoas de todas as idades. Mais do que pregar, mais do que falar de amor, mais do que falar o nome de Jesus, precisamos imitar Jesus. As pessoas precisam ver Jesus em nós, através do perdão, através da misericórdia. Quando nós pagamos as nossas contas em dia, meu irmão, o nome do Senhor é glorificado. As pessoas são atraídas pelo Evangelho. Amém? E eu creio que daqui está surgindo um exército de pessoas que amam o próximo como a si mesmo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar e pedir a ajuda do Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador. Ele sabe que é difícil, mas Ele mesmo diz para você: sozinho você não vai conseguir, mas comigo, fica tranquilo. Comigo você vai conseguir. Com o Espírito Santo você vai conseguir, meu irmão. Amém? Feche seus olhos, levante suas mãos. Vamos orar. Pai, nós ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra. Senhor, transforma as nossas vidas, nos capacita, porque é muito difícil, Senhor. Nós vivemos, ó Pai, em um mundo caótico, em um mundo que está virado, Senhor, de pernas para o ar, está tudo de cabeça para baixo, está tudo invertido. Hoje o certo é errado, o errado é certo para a sociedade em que nós vivemos. No país em que nós vivemos, Senhor, são os corruptos, são os desonestos, os injustos, que muitas vezes são vistos como certos. Mas eu sei que nós não somos cidadãos brasileiros antes de ser cidadãos dos céus. Nós estamos aqui apenas de passagem, como embaixadores, representantes do Teu reino, representantes do Senhor Jesus aqui na terra. E por isso nós devemos viver e andar como o Senhor andou. Capacita-nos a fazer a Tua obra, capacita-nos para que possamos, Senhor, colocar em prática o verdadeiro amor, o amor não fingido. Nos capacita para que possamos influenciar e contagiar as pessoas que estão à nossa volta, Senhor, com justiça, com amor, com misericórdia, com fidelidade. É isso que o Senhor estava tentando ensinar os fariseus, os religiosos que estavam preocupados apenas com os ritos, apenas com a letra da lei, e estavam esquecendo os princípios mais importantes da lei e da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, coloque em nós entranhas de misericórdia, entranhas de justiça, de santidade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a começar em mim, quebra corações. A começar em mim, Senhor. Miserável homem que sou por ser pecador, eu careço da Tua graça e misericórdia. Quem sou eu para negar misericórdia ao meu semelhante? Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, para que sejamos misericordiosos, Senhor, porque bem-aventurados são os misericordiosos, esses são aqueles que alcançarão misericórdia. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a controlar a ira, nos ajuda a abrir mão do desejo de vingança, nos ajuda, Senhor, a controlar e abrir mão, Senhor, ó Pai, do nosso senso de justiça humano, e que nós possamos entender a justiça do Teu reino, que é pagar o mal com o bem, é vencer o mal com o bem.
Oh Senhor, capacita a tua igreja, transforma a tua igreja nesta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, leva o teu povo, Senhor, para os seus lares, debaixo da tua graça e da tua proteção. E que nessa semana cada um dos meus irmãos consiga não apenas receber graça, mas oferecer graça. Não apenas receber misericórdia, mas oferecer misericórdia. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. E ao despedir nós dizemos: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz. Deus abençoe vocês. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão anjo dos corações. Ele entrou em casa, ele está